Um policial militar matou um homem dentro de uma delegacia na zona leste da capital. Isso no domingo de madrugada. Esse rapaz tinha sido preso, estava ali junto com um policial, esperando para registrar a ocorrência. Naquele momento, o preso tentou escapar e aí entrou em confronto com o policial. Segundo uma testemunha, acabou morto com 2 tiros na cintura. A Polícia Federal concluiu que pelo menos 6 policiais participaram da chacina de 10 poceiros numa fazenda do Pará em maio. E olha, uma das maiores covardias da história do Rio de Janeiro completa hoje 24 anos. A chacina de Vigário Geral. Parentes das vítimas querem relembrar esse capítulo triste da nossa história para que novas tragédias e crimes como esse não aconteçam. A Polícia Militar de São Paulo abriu inquérito para investigar a conduta de PMs que foram flagrados agredindo jovens com cacetetes. Centenas de pessoas participavam de um baile funk em ruas da zona leste de São Paulo. A Polícia Militar afirma que foi chamada porque um grupo estaria depredando lojas. Imagens gravadas com o celular mostram um rapaz atingido com violência, mesmo caído e sem esboçar reação. A ouvidoria da PM considera que os policiais cometeram crime de lesão corporal dolosa, ou seja, intencional. Uma pesquisa revelou que quase metade dos brasileiros se sente vizinha do crime organizado. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi de São Paulo. Bom dia, Rodrigo. Nas capitais e regiões metropolitanas, os moradores convivem todos os dias com medo, né? Com pavor. Já faz um tempo, né, Chico? Um bom dia para você, para Ana, bom dia a todos, né? Que esse medo chegou até essas regiões que antes eram conhecidas aí pela tranquilidade. 68% dos moradores das regiões metropolitanas consideram alta o risco de serem vizinhos do crime organizado. Numa ação da Polícia Civil de São Paulo, agora à noite, no bairro do Morumbi, 10 ladrões de residências foram mortos. A polícia já investigava a quadrilha havia algum tempo. Os ladrões eram procurados por pelo menos 20 roubos. Esta noite, eles entraram numa casa onde moram um casal e a filha e saíram em 2 carros depois do furto. 5 foram baleados perto da casa e os outros 5 em ruas próximas. A polícia diz que eles estavam armados com pelo menos 4 fuzis e alguns vestiam coletes à prova de balas. Parece uma guerra, né? Esse intenso tiroteio aconteceu ontem à noite numa rua no Morumbi, zona sul de São Paulo. Moradores de uma rua no Morumbi, zona sul de São Paulo, acordaram contando os buracos de balas nos portões, nas paredes de casa. Ontem à noite, policiais e assaltantes trocaram tiros por cerca de 20 minutos. Os vizinhos ali, os moradores das imediações, falaram: será que esse fogo de artifício realmente está tendo tudo isso de tiro? 10 ladrões morreram e 2 policiais ficaram levemente feridos. 10 bandidos foram mortos numa ação da Polícia Civil contra uma quadrilha que assaltava casas em São Paulo. Uma tentativa de assalto a uma casa no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, terminou com 10 mortos. De acordo com a polícia, esses ladrões faziam parte de uma quadrilha que teria roubado pelo menos já 20 residências. Os bandidos foram surpreendidos pelos policiais, teve troca de tiros. E olha, o feriadão começou violento na capital. 3 pessoas foram assassinadas entre a madrugada e hoje cedo, em menos de 4 horas. Um morador de rua, um travesti e um jovem que saía da balada. Este fim de semana foi mais um com muita violência aqui no estado. Ao menos 18 pessoas foram assassinadas somente desde a última sexta-feira. Em Porto Alegre, a dona de um bar e um cliente foram mortos a tiros no bairro São Geraldo. Eles não tinham antecedentes criminais e a polícia ainda tenta descobrir o motivo do crime. 6 pessoas foram presas em São José do Rio Pardo. Elas são suspeitas de fazerem parte de uma facção e planejar a execução de 2 pessoas. É como se fosse um tribunal do crime. E vamos falar agora de violência nas escolas. Assaltantes invadiram uma escola ontem à noite no bairro de Nova Descoberta, lá na zona norte do Recife. As câmeras de segurança registraram a ação dos ladrões. Boa noite. É grave o estado de saúde do vigilante de uma escola que foi baleado ao tentar evitar que uma mãe fosse assaltada quando deixava a filha para as aulas.
A gente fala agora do caso Maria Eduarda. Você deve se lembrar, claro, a menina foi assassinada com tiros de fuzil dentro da escola onde estudava em Acari. O crime foi no dia 30 de março. Hoje, quase 3 meses depois, a polícia concluiu que um policial militar foi o responsável pela morte de Maria Eduarda. O outro PM envolvido no caso foi inocentado. 4 pessoas morreram durante uma tentativa de assalto ontem à noite ao Centro Espírita Amor ao Próximo, o GEAP, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. Pelo menos 6 bandidos armados, de acordo com a polícia, invadiram uma reunião espírita e anunciaram um assalto ontem à noite. Eles levaram pânico para 150 pessoas reunidas para falar sobre o bem, sobre o amor. Teve troca de tiros. 4 pessoas morreram, 2 bandidos e 2 frequentadores do centro, sendo um policial. E um professor foi baleado hoje dentro de um ônibus na Avenida Brasil. Ele estava dormindo, com fones de ouvido, e não percebeu o assalto. Bom, a gente tem mostrado o aumento do número de mortes violentas na maior parte das cidades do estado, especialmente nas cidades maiores, como Joinville e Florianópolis. É uma situação diferente de Chapecó, que chegou a ficar 80 dias sem registrar qualquer homicídio neste ano. Mas nessa semana a situação é outra. E hoje a polícia divulgou vídeos que comprovam que a mãe de Jorginho teve participação no crime. Divulgou também imagens de câmeras de segurança que mostram Jorginho e o padrasto na rua no mesmo dia em que a criança foi morta.